Fala aí, pessoal. Mais um vídeo aqui sobre os livros que eu li. Esse ano eu tô um pouco mais devagar que eu gostaria, mas estamos fechando já. Tá quase um livro por mês. Apesar que esse aqui eu acho que eu comecei em fevereiro e terminei essa semana, então tô bem atrasado. Mas ele é muito, muito interessante. George Marshallstein, Superaprendizagem, a ciência da alta performance cognitiva. Apesar de ter um nome meio de estrangeiro, ele é brasileiro, né? Na verdade, ele é de Fortaleza. O autor, ele passou no concurso público de promotor bem cedo, acho que com 22 anos. É primeiro lugar de procurador do estado de Alagoas. Em 2000, tornou-se um dos juízes federais mais jovens do Brasil. E eu não lembro como eu cheguei nesse livro, mas eu estava com muita vontade de aprender a ler direito. Então eu peguei esse aqui e uma das coisas que esse livro me impulsionou a fazer são fichas de estudo. Então eu vou ler rapidamente as minhas fichas de estudo, tentando dar uma pincelada no que eu aprendi e espero que vocês gostem e aprendam um pouco como eu aprendi. Bom, esse livro é dividido em 7 capítulos, cada capítulo busca um tema. Primeiro eu não anotei nada, mas provavelmente seria interessante. Acabei de fazer o resumo, mas já esqueci. Então não funciona muito esse livro, não, brincadeira. Uma das partes do aprendizado é o output, né? Você tem um input de leitura, de vídeos, de aula. O output é você criar alguma coisa. Eu estou criando esse conteúdo. Eu deveria ter feito um pouco mais rápido, né? As fichas, o conteúdo. Uma das coisas até que eu vi do professor Pierre, ele fala, né? Aula dada é aula, lição dada é lição estudada, aula dada é aula estudada hoje, né? Então, para você fixar muito bem na memória, a gente tem que estudar ativamente, né? Que seria fazer lição de casa, rever o tema. Hoje a gente tem uma infinidade de maneiras de procurar, né? Coisas na internet. E também esse livro coloca uma das partes aqui tem memorização, treino, né? E ele fala que você praticar, por exemplo, ele pratica 30% de input, 70% de output do tempo de estudo. Então ele lê alguma matéria, ele quer produzir um conteúdo, pode ser o livro, pode ser o blog, acho que tem vídeo, e você aprende mais com a prática, com alguma ação do que apenas absorver. Tem até no livro aqui um estudo de o cérebro, a atividade do cérebro de um aluno durante uma aula, durante várias partes do dia. Então, durante a aula e durante o sono, a atividade do cérebro estava quase igual, até no sono tem alguns picos maiores de atividade cerebral. Por quê? Porque só input, só você ficar ouvindo podcast, vendo vídeo, é uma pequena parte do uso do cérebro mesmo. Então, aí quando você vai para uma prática, acho que ele saía da aula e ia para o laboratório. Então a aula estava aqui, o laboratório estava aqui, a atividade aqui era quase sono e aqui a atividade cerebral alta. Então ele mostra, é um estudo que mostra que a prática desenvolve muito. Então o capítulo 2 é configure sua motivação. Aqui, cara, essa parte aqui eu acho que é um dos capítulos mais legais, que ele fala ele compara algumas coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, foi num país, foi estudado uma multa para os pais que chegavam atrasados na escola para buscar ou para deixar o filho. Quando foi aplicada a multa, notou um aumento do caso de atraso. Por quê? Porque a ética é uma motivação maior do que a financeira para esse país. Não lembro se era a Finlândia, onde que era. E então, assim que você começou a aplicar uma multa, a pessoa falou, opa, peraí, então eu não tenho uma obrigação formal com, sei lá, com segurança, com a professora de buscar meu filho no horário, nem com meu filho, porque eu vou pagar um valor lá, X,
e eu vou conseguir buscar meu filho na hora que eu quero, então vira um contrato, vira uma hora comprada. E também nesse mesmo esquema teve um estudo não, teve uma época que precisava de mais doação de sangue para incentivar um determinado país, teve um incentivo financeiro para a doação. E da mesma maneira a doação mudou, apesar de acho que mais homens doaram, né, um aumento significativo no número de homens e uma diminuição no número de mulheres, mas na média abaixou, né, ao longo do tempo. E nisso também vai a motivação de você oferecer um prêmio, por exemplo, para a criança estudar. Então, quando você oferece uma nota, quando a criança tira uma nota, quando ela estuda, larga o videogame, vai fazer um dever de casa, é uma motivação que ele chama de extrínseca, né? Tudo que é motivação extrínseca, ela pode ser forte num primeiro momento, mas ao longo do tempo e para a própria aprendizagem, ela é muito ruim. Então, deixa eu ver aqui. Então, um prêmio ela acaba com a tua força de vontade a longo prazo. Outra coisa legal é por que a escola é tão tediosa a gente fazer? Porque tudo na escola é obrigatório. Você é obrigado a estar lá naquele horário, você é obrigado a estudar naquele horário, a matéria que tem naquele dia com aquele professor, com aquela roupa que você vai específica, então tudo é obrigatório. E o ser humano é muito mais, fica mais à vontade, mais excitado de fazer as coisas quando tem quando exerce as próprias escolhas, né? Tem até um exemplo do livro, peraí que me deu branco, tinha acabado de lembrar, vou lembrar. Tinha um exemplo do livro que o cara fez um joguinho besta, muito besta. Tipo, a pessoa escolhia A, B ou C no computador, e o computador estava programado a sempre dar uma proporção X de resposta certa. E mesmo a pessoa sabendo disso, sabendo dessa. Sentindo, né? Na verdade, você percebe, se eu pôr sempre C, eu vou acertar. Mas você escolher era muito mais motivador do que um jogo que você não tinha escolhas, né? Você não podia exercer as suas próprias escolhas. Eu não lembro muito bem, mas essa parte ficou gravada. Então, a motivação intrínseca é a melhor motivação para realizar tarefas que têm um propósito. Peraí, ficou zoado. E tudo que você tem um propósito, ela aumenta a tua motivação intrínseca. E isso vai ser bom para você gerar benefícios a longo prazo, que é o que o pessoal chama lá metas, né? As metas com propósito, com um nome, com uma maneira legal de você fazer, vai te forçar, vai ter uma motivação intrínseca de ser concluída. E outra coisa que ele fala nesse primeiro capítulo é criar o hábito de explorar novos conteúdos. Então, sempre que você procura alguma coisa nova, teu cérebro vai associar, vai ter vontade de aprender essa coisa nova e criar uma motivação intrínseca. Bom, é o próximo capítulo. Configure suas escolhas. O ruim dessa fichinha é que tem a minha letra, e a minha letra é horrível. Não sei se dá pra ver. Beleza. Estamos inclinados na lei do mínimo esforço. Então, entre a distração e o ócio. Hoje a gente tem, né? Deu 5 segundos ali. Nem isso. A gente pega o celular para ver se alguém mandou um zap, para ver o Instagram, se alguém curtiu, se alguém postou. Então, a gente tem que um pouco dar uma forçada a gente criar o hábito fora disso, né? Então, a gente escolher estar fora da distração. Algumas coisas legais desse opt-in,
uma coisa que ele fala é opt-in, opt-out, que seria uma maneira de você... Tá foda hoje. Opt-in e opt-out, que é quando você escolhe, você tem que escolher adentrar ou você tem que escolher não estar dentro de alguma coisa. Por exemplo, acho que na Dinamarca foi feito, foi feita uma pesquisa de quantas pessoas gostariam de doar órgãos, né? Ser doadores de órgãos. Não doar, né? Ser doadores, no caso de uma fatalidade. Teve um número muito maior do que o que realmente acontece na prática. Então, as pessoas tinham vontade, mas por ser uma opção opt-in, você tem que ter um esforço para você ser doador de órgãos, ninguém fazia, porque é a lei do mínimo esforço. Então, existe a opção opt-out. Se na Dinamarca existisse ao contrário, para você não ser doador de órgãos, você tem que fazer uma ação, o número de doadores seria muito maior. Pelo menos aquelas pessoas que falaram que queriam ser, seriam, né? E você teria... Então, hoje, você vê muito isso nos streamings. Uma semana grátis, um mês grátis, mas primeiro você me dá o teu cartão de crédito, a gente coloca e depois você cancela se você quiser, né? Depois dessa semana grátis. Então, esse opt-out é muito mais difícil o ser humano executar. Então, provavelmente, lógico, tem para quem não, para quem sobra dinheiro é muito mais, para quem sobra aquele pouco dinheiro, né? É muito mais fácil você não querer você continuar no serviço que você pode nem estar usando, né? Então, outra coisa, para você retomar o controle do celular, a gente fala para desligar notificações, você deixar o celular em tons de cinza, que é o que está acontecendo à noite automático em alguns celulares, né? A gente tem que fazer o opt-out para ter menos distrações. Eu coloco o modo noturno e o não perturbe a partir de um determinado horário. Aí eu tenho que fazer o opt-out quando eu preciso ver alguma coisa. Eu falo para estabelecer, para melhorar nossas escolhas, estabelecer bloco de desconexão temporária, por exemplo. Às vezes tá com a cabeça no trabalho, mas já não está mais prestando, então você vai fazer uma distração longe de tela, tem esse problema. Vou distrair, você põe um podcast, você põe um áudio, vai ver um vídeo no YouTube que tinha carregado, você não pode ver que estava trabalhando. Então ele fala, vai lá tomar um café, vai dar uma volta, ver o sol, fazer qualquer coisa, né? Isso, apesar de você ficar com a mente, deveria estar com a mente vazia, ela melhora as tuas funções intelectuais, de aprendizagem. Ele fala também para configurar os aplicativos para você não ter um ócio exagerado. Então, por exemplo, no YouTube, no Instagram, você escolhe suas preferências. Eu gosto de bichinho, eu gosto de esporte, eu gosto de comida, então ele vai trazer essas coisas que você quer e depois vai forçando um monte de coisa similar e você acaba nem vendo. Por exemplo, você tem vontade de empreender, fazer outra coisa, mas você fica preso naquilo. Então, para você pegar e configurar a tua conta e para retirar tudo que é distração, porque a distração vem para você, não tem jeito. Então, você tira para você não ficar ter tantas distrações no teu dia e não curtir as coisas nem compartilhar, porque quando você curte e compartilha, o algoritmo vai te trazer mais coisas similares. Deste modo, se você não curtir e não compartilhar, você vai ter menos daqueles conteúdos que te distraem. No primeiro momento é chato, mas depois melhora. Eu tô fazendo isso, tô curtindo menos, principalmente coisa de política, coisa de deixa nervoso, já tô diminuindo. E que a gente é manipulado pelo que a gente consome, mesmo de modo inconsciente. Então, quando você está vendo algum vídeo, por exemplo, de política, você já tem uma tendência para aquele lado, o algoritmo vai te mostrar mais coisas parecidas, então você vai ficar mais engajado com aquilo.
que mesmo que não seja, você não tenha uma posição tão forte política, você vai estar engajado por causa das coisas que a gente consome. Então tem que ser muito importante o que a gente escolhe fazer ou não. Bom, lei do menor esforço, na dificuldade, ficaremos com o conhecido familiar. Então, para a gente tornar o que a gente quer mais familiar. Eu não lembro os exemplos que ele colocou no livro, mas é simples, né? Por exemplo, você vai no restaurante, tem um prato totalmente diferente. Eu vi isso. Vi num restaurante recente. Tinha uma torta com presunto cru, figo e não sei o que, e uma torta de frango. Um restaurante relativamente caro. Aí a minha esposa perguntou qual que é o carro-chefe, né? Que é o que mais vende. É a de frango. Aí a gente já pegou a de presunto parma, né? Que eu gosto. Também foi uma coisa familiar, mas eu fiquei com vontade de descobrir novos sabores. Mas aí a gente não, como eu não comi muito, a gente estava dividindo, a gente pegou uma segunda torta, foi a de frango. E a de frango era infinitamente pior do que a de presunto parma. Mas ela vendia mais, porque ela era mais familiar. Então, quando a gente precisa aprender alguma coisa, tem que colocar num modo familiar. Tem um exemplo muito bom desse, que é aquela música Hey Ya. Era muito disruptiva de tudo que tinha na época. Então, mas os produtores falaram, cara, essa música vai colar, é ótima, é top, vamos, vamos pôr pro povo. E ninguém ouvia, não gostava. Falaram, por que será? Aí o que eles fizeram? Começaram a colocar uma música famosa, sei lá, põe um Let It Be, colocava o Rei A, depois colocava uma música famosa. Então, é isso. E falar para exercitar o lazer intelectual também, por exemplo. Já que você quer ter um lazer, por que você não vê um vídeo de alguma coisa intelectual, por exemplo? Esse vídeo é um lazer intelectual. Eu estou te trazendo conteúdo de um livro e você está vendo um vídeo no YouTube. Então, você une as duas coisas. Próximo capítulo, configure seu tempo. Primeira coisa que ele fala, e é o que eu resumi o subcapítulo inteiro. 10.000 horas para ser um profissional. O que significa isso? De uma maneira geral. Se você parar tudo que você faz agora, dedicar 10.000 horas para tocar um instrumento, para qualquer coisa, você vai se tornar um profissional. Para fazer cirurgia, lógico, não vai praticar cirurgia do nada. Mas tudo que você pratica durante 10.000 horas, você vai ser muito bom naquilo, se você se dedicar. Então, qual que é a diferença entre um músico muito bom e um músico bom? É a dedicação, é o tempo, é o foco. E você tem que fazer seu tempo valer. Se for para descansar, descansa. Se for para trabalhar, trabalhe. Não fique no meio termo. Eu vou trabalhar, mas vou pegar o celular enquanto eu estou falando com outra pessoa, porque a pessoa fala devagar. E aí tem um termo que ele usa, memento mori. Vida merece ser valorizada. A gente está muito distraído, a gente está perdendo muito tempo que não interessa. Então, e tem para a gente configurar nosso tempo, que no fim do dia a gente já está mais esgotado, nosso cérebro está cansado, nosso corpo está cansado, a gente vai trabalhar e vai estudar pior. Então, se você quer passar num concurso público, se você quer abrir uma empresa, a primeira coisa do teu dia. A última coisa você vai fazer mal feito se você fizer, se você tiver o hábito de fazer. Então, escolham bem seus horários. Os gênios, eles criam suas próprias rotinas baseadas no biotipo. Então, essa é uma outra coisa ruim da escola. Você tem aquele horário. É ruim do trabalho, você tem que entrar naquele horário. Agora, por exemplo, tem gente que começa bem às 10 da manhã, tem gente que começa bem às 7 da manhã, tem gente que começa bem só às 2 da tarde. Só que a gente aí fica quadrado naquele tempo. Das 8 às 5, das 9 às 6, das 10 às 7, alguma coisa aqui. Então, se eu começo a trabalhar bem das 2 e eu faço das 2 às 5, eu vou ter 3 horas de produtividade.
Se eu trabalho bem das 7 ao meio-dia, começo a trabalhar das 9, eu vou trabalhar bem das 9 ao meio-dia. Então, se você puder controlar teu tempo, eu não posso, eu trabalho. Tá, você não trabalha todo dia, configura teu dia de ócio, teu dia de lazer para você fazer uma atividade no teu horário produtivo. Como é que eu descubro isso? Vendo que horas você gosta de acordar, que horas você gosta de dormir, né? Tudo bem que hoje nós estamos um pouco alterados devido à luz, né? A luz noturna e a TV e várias outras coisas, então a gente tende a ter um horário mais notívago, né? Até por causa do trabalho, mas aprenda, domine seu tempo. Que ele fala bastante, né? Tem nesse capítulo, mas tem nos mais para frente, é que o estudo sem esforço cognitivo não passa de ilusão de aprendizado. Então, aquilo que eu falei, se você ouvir um podcast, acho que eu falei no começo, né? Se você ouvir um podcast e você não anotar, você não estudar, você não colocar em prática, é em vão. Você vai esquecer rapidinho. E você tem que aprender o melhor jeito de você fixar as coisas. Então, você perdeu tempo estudando, se você não fixar aquilo, foi em vão. Então, por exemplo, a maioria das pessoas só vai aprender quando você expor para outra pessoa, você explicar ou você explicar para o espelho. Até minha esposa fazia. Quando ela estudava para concurso, ela estudava para mim. Ela falava para mim as coisas. Então, fica aí a dica. Cara, tem mais 3, eu vou ter que parar porque eu tô cansado. Aí depois eu continuo. Vou fazer parte de 2 partes assim. Vamos ver quanto eu consigo fazer no segundo. Vou postar.